Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. E hoje, dando continuidade à temporada de divulgação de resultados da nossa Bolsa Brasileira, a famosa B3, vamos trazer mais um ativo que divulgou o seu resultado nos últimos dias e, a pedidos, nós vamos falar um pouquinho sobre a Raizen, ou Raizen, né? Ou Raiz 3, Raiz 4, são respectivamente os tickets da empresa. Bom, se esse assunto te interessa e se você não conhecia e tem interesse em conhecer um pouco dessa empresa, segura só um minutinho a vinheta que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, trazendo um pouco sobre a empresa, né? A Raizen ela é negociada sobre os tickets Raiz 3 e Raiz 4, sendo que o ticket Raiz 3, que seriam propriamente as ações ordinárias da empresa, elas estão 100% na mão dos acionistas controladores. E quem são os acionistas controladores da Raizen? São propriamente a Shell Distribuidora e a Cosan, que provavelmente você deve conhecer, né? Caso não, e quiser entender um pouquinho mais ou saber quem são essas empresas, deixa aqui no comentário que eu tento trazer num vídeo maiores explicações sobre as duas. Ela é do setor de petróleo, biocombustível e energia, né? Segmento de listagem nível 2, tag along de 100%, tanto nas ações ordinárias como preferenciais. Ela tem um crescimento da receita nos últimos 5 anos de 15,50%, tá? Vale ressaltar que o crescimento aqui está sendo usado utilizando números de balanços divulgados antes da empresa ter feito, né, seu IPO em Bolsa de Valores, que essa é uma empresa que ela foi listada há pouco tempo. Ela não tem 5 anos de histórico propriamente em bolsa, porém ela tem mais de 5 anos de existência, então foi possível fazer essa mensuração. Bom, ela tem um dividend yield de 5,10% nos últimos 12 meses e está com um preço sobre valor patrimonial de 1,41. Alguns destaques sobre a empresa estão passando aí embaixo, né? Sobre receita, investimentos da empresa, entre outros, e um fator que pode chamar atenção aqui, como apareceu aí agora, Raiz 4, resultado terceiro trimestre de 2022, é que as empresas normalmente que são do setor de commodity agrícola, elas reportam seus resultados com um delay de um trimestre a mais, ou seja, quando as empresas convencionais estão reportando os seus resultados do quarto trimestre de 2022, elas estão reportando o do terceiro trimestre de 2022, dado a diferença de ciclo de plantio dessas empresas. Indo para o resumo de destaque da empresa, né? Segundo os destaques, o desempenho no terceiro trimestre foi impactado por um cenário volátil de marketing e serviços de estratégia de comercialização em renováveis e açúcar, com um crescimento anual com foco na execução e gestão de capital disciplinada. Dentro dos números, temos como representação destaques no trimestre uma receita líquida de 60,4 bi, mais 9% quando olhando trimestre 21 a 22, o EBITDA ajustado de 3 bilhões, menos 12% também quando olhando pela métrica do mesmo período, uma geração de caixa, ou seja, o EBITDA ajustado menos capex recorrente de 1 bi, menos 65%
quando comparado no mesmo período 21 a 22. Lucro líquido ajustado de 256 milhões, menos 79%, versus 21 e 22, que foi inclusive o que derrubou a cotação da empresa nos últimos dias. Alavancagem, dívida líquida pelo EBITDA ajustado de 2 vezes 5, né? Considerada, levando em consideração a sazonalidade de safra e o período médio ponderado de endividamento de 4 anos, um valor razoável, né? E a empresa está fazendo investimentos, da ordem de 3 bilhões, ou seja, 42% a mais quando comparado ao período de 21 e 22, com foco na expansão de portfólio em renováveis principalmente. Dentro da linha de renováveis, evolução nos preços do etanol, suportado pela cadeia de valor da Raízen em abordagem cross-selling e expansão dos volumes comercializados em trade. Dentro da linha de energias renováveis, expansão nacional de mais 24 mil unidades consumidoras e mais 6 mil ano a ano, com acesso aos clientes do ecossistema Raízen, impulsionando as conexões. Pela safra de açúcar, alavancagem por diferenciação pela plataforma de revenda Trade, com crescimento do volume de 70% ano a ano também. Dentro das linhas de marketing e serviço, postos de gasolina e abastecimento, entre outros, mais 8 mil postos em operação no Brasil e Latam, foco no relacionamento sólido com revendedores Shell e alavancando os maiores índices de satisfação geral em conjunto. Foi também feita uma manutenção bem sucedida da refinaria da Argentina, em linha com o cronograma e o orçamento proposto, e a linha Shell Box mantendo o ritmo de crescimento acelerado. Dentro da linha corporativa da empresa, avanço na agenda de sustentabilidade, com a atualização dos compromissos públicos para 2030, estreitando as relações entre a estratégia e sustentabilidade, e a Raízen passou a integrar o índice ISE da B3 a partir desse semestre na qual nós nos encontramos. Ou seja, a empresa ela vem, para todos os efeitos, fazendo bons investimentos e boas atualizações e pode ser considerada, né, futuramente uma boa empresa para investimento. Agora, antes de qualquer coisa, a gente tem que estar olhando graficamente para a empresa. Por que eu coloquei esse gráfico bem espaçado? É que, como eu falei inicialmente, é uma empresa que ela fez IPO recente, né? Como a gente pode ver, né? A data de IPO dela, né? A gente consegue, deixa eu ver se eu consigo fechar essa janelinha aqui. Beleza, aí ele vai abrir essa outra para perturbar, mas ok. Vamos lá. Teoricamente, né? A primeira data de negociação data de quinta-feira, 5 de agosto de 2021, ou seja, para todos os efeitos, ela tem menos de 2 anos em bolsa. Inicialmente, ela já iniciou em queda, a gente pode ver que ela vem numa tendência de queda. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, que assistem de vez em quando os meus vídeos, se vocês achariam interessante um vídeo falando das empresas que fizeram IPO nesse período atual, entre 2020 até agora o finalzinho de 2023, vendo qual foi a performance e a comparação dessas empresas e os setores que melhor se desenvolveram. É claro que provavelmente isso não vai dar para fazer em apenas um vídeo, né? Mas se vocês acharem interessante essa ideia, deixa aqui nos comentários abaixo, né? Que na medida do possível, é claro, a gente sempre traz o melhor conteúdo, né, para vocês. Lembrando, como sempre, que eu não sou de estar postando vídeo todo dia, toda hora, em cima de notícia e nem desesperado pelo que está acontecendo no mercado de uma forma em geral. Até porque a ideia principal dos vídeos aqui é o foco no investidor de longo prazo. E investidor de longo prazo, as variações que se tem no curto, elas não influenciam, a não ser quando há uma variação muito pontual que abre uma janela de oportunidade, mas de forma geral as variações de curto prazo não influenciam sobre as decisões de quem investe principalmente para longo prazo, né? Então, voltando aqui para o gráfico, a gente pode ver que ela vem literalmente numa queda,
desde o início das negociações, chegou a ser negociada em torno de R$ 7,32 e fechou o pregão da nossa última sexta-feira, agora com uma queda acentuada, inclusive, deixa eu puxar aqui, né? Queda razoavelmente grande, acentuada, da ordem que abriu a R$ 3,02 e fechou a R$ 2,89, uma queda de 4,93, até porque o mercado esperava uma situação melhor. E também, como a gente sabe, a nossa bolsa ela vem passando por uma série de incertezas e instabilidades, principalmente por conta do ambiente político, que não tem colaborado muito, né? E não só o ambiente político aqui no Brasil, como também o ambiente de juros de uma forma geral, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Inclusive, se você quiser me dar o prazer de me seguir lá no Instagram, né? Normalmente eu abro no Instagram o mercado por volta de 10h30, antes da abertura do mercado americano, coloco algumas informações relativas ao dia anterior, né? E seria interessante para mim, para todos os efeitos. Então, se você puder, da mesma forma que se você puder também estar colaborando aqui conosco e se inscrevendo no canal, também é a mesma coisa, né? Aproveitando aqui fazer uma propaganda rápida, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, que, como eu já disse, não costumo ficar fazendo vídeo o tempo todo e nem contando... Desculpem a voz que está horrível, como sempre, né? Infelizmente ela não melhora. E nem contando susto para todos os efeitos, né? E para finalizar, a Raizen é uma empresa que, por exemplo, eu tenho na minha carteira para longo prazo, acredito no case da empresa. Eu acho que ela está inserida num setor, ou em setores, para todos os efeitos, que são bem interessantes. É claro que há uma série de desafios, e esses desafios, para todos os efeitos, não são apenas do setor de uma forma geral, são desafios muito ligados também à condução da economia no nosso país, né? É uma empresa que vem investindo pesado, principalmente na área de renováveis e biocombustível, e é algo que no Brasil ainda é muito pouco explorado. Ela é uma das maiores produtoras de açúcar, o que faz que ela tenha uma previsibilidade de receita bem interessante. No entanto, é uma empresa que ainda está em molde de desenvolvimento. Então, não é aquela empresa, por exemplo, para você pensando em comprar e de repente ela começar a subir, e nem para inicialmente deixar rico. É aquela famosa questão de você olhar para a empresa e de repente você enxergar nos números e nas possibilidades que se acercam a empresa em um investimento que futuramente acabe gerando bons resultados. E já finalizando, se esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, ou somou ao teu conhecimento, não esqueça de deixar o seu like, né? E se inscrever no canal, considere-se se inscrever no canal. Se quiser me acompanhar também, lá pelo Instagram, é meu endereço no Instagram, é só colocar por lá, vai ser um prazer ter você por lá também. Como sempre, muito obrigado a todos, um bom início de semana, desculpe algum barulho a mais, que é complicado sempre gravar por aqui, e como sempre, bons investimentos.